E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Como vocês sabem, o texto sobe toda segunda-feira no site da Ágora, no LinkedIn da Ágora e no Instagram da Ágora, no meu LinkedIn e no meu Instagram pessoais. O link está aqui na descrição, tá? E o vídeo no YouTube. Bom, vamos lá. Dando sequência aos regimes específicos de CBS e IBS, daqui para frente, e hoje também, a gente vai começar a tratar dos regimes específicos em espécie. Como eu bem falei, a Lei Complementar 214 trata de 9 atividades econômicas, ou melhor, 9 regimes específicos para várias outras atividades econômicas, porque alguns regimes têm mais de uma atividade econômica ali, tá bom? E o primeiro deles, que é o de hoje, é o relacionado aos combustíveis. Está ali do artigo 172 ao 180 da lei e trata especificamente da apuração desses produtos. Inclusive, essa é a primeira característica desse regime. Determinar quais os produtos são considerados como combustíveis. O artigo 172, nos seus incisos, nomeia eles e traz lá no inciso 12 uma regra geral, uma regra ampla para caracterizar como combustíveis outros combustíveis especificados e autorizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, relacionados em ato conjunto do Comitê Gestor e do Poder Executivo da União. Ou seja, eu tenho uma numeração de quais são os combustíveis e uma cláusula geral ali que diz que CNP, junto com o Comitê Gestor e a União, entenderem que tem um outro produto que não está nas hipóteses acima, for caracterizado como combustível, vai ser submetido a esse regime específico de CBS e IBS. Essa é a primeira característica desse regime. A segunda característica desse regime é que ele atribui tributação concentrada, monofásica, aos combustíveis para CBS e IBS. Ou seja, eles incidem uma vez só, no começo da cadeia, e depois não incidem mais. É uma das poucas hipóteses onde há tributação monofásica nessa nova regulamentação tributária. Bom, a terceira característica desse regime se refere à base de cálculo. A lei determina que a base de cálculo das operações com combustíveis vai ser medida, pela quantidade de combustível fornecido na operação e de acordo com a unidade de medida de cada combustível. Pode ser geralmente líquido, né? Mas pode ser gasoso e às vezes eventualmente sólido, né? Nunca se sabe. O quarto aspecto se refere às alíquotas. E aí nós temos um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Existem regras muito próprias e específicas para essas alíquotas. E eu sugiro vocês, lerem o texto e lerem a Lei 214 em específico, porque o tempo que a gente tem aqui não permite fazer isso. A primeira regra com relação às alíquotas é que existem regras gerais. Vamos dizer assim, né? A primeira classe de regras é que existem regras gerais, que determinam que as alíquotas são uniformes em todo o território nacional, serão especificadas por unidade de medida do combustível, como a gente falou, serão diferenciadas por produtos, então cada combustível vai ter sua alíquota, e serão reajustáveis anualmente respeitando a anterioridade nonagesimal. Depois, um outro ponto estrutural é que a Lei Complementar 214 cria alíquotas para CBS e IBS e as determina a partir do tempo de transição desses tributos. A CBS vale a partir de 2027, e aí é uma regra só. Mas para o IBS, existe uma regra para cada ano calendário da transição. 29, 30, 31, 32 e depois a partir de 2033. Por isso que eu sugiro que vocês leiam a lei e leiam o texto aqui também, para compreender tudo com maiores detalhes. Um terceiro ponto com relação às alíquotas é que existe uma regra própria de fixação diferenciada para alíquotas de combustíveis fósseis e combustíveis que não são fósseis, biocombustíveis e aqueles derivados do hidrogênio, né? Então, em favorecimento do meio ambiente, né? Tem todo aquele apelo do imposto seletivo, a lei cria essa diferenciação de alíquota para esses combustíveis, tá? O quinto conteúdo relacionado ao regime específico CBS e IBS para combustíveis se refere à sujeição passiva, porque a lei trata duas categorias de sujeitos passivos tributários diferentes, né? Faz questão de falar os contribuintes, e aí ela elenca no artigo 176 os contribuintes e cria também como responsável solidário geral o adquirente do combustível, ali no artigo 177. Então, para combustíveis, existe uma regra específica de sujeição passiva. A sexta característica do regime específico de CBS e IBS para os combustíveis refere-se à retenção e ao recolhimento de tais tributos nas operações com etanol anidro combustível. Então, sugiro vocês irem na lei também, porque ali no artigo 178 e 179 existe uma regra própria de retenção e recolhimento para as operações com etanol, vamos chamar assim, né? E o recolhimento direto de CBS e IBS para aquelas operações em que o etanol não é misturado com o combustível, que ele é vendido em separado ou que ele é misturado direto pela distribuidora. Então, assim, é uma regra própria, sugiro vocês olharem as quantidades que a própria legislação estipula para que essas regras de
responsabilidade aconteça. O sétimo ponto e o último se refere ao creditamento. Está ali no artigo 180 da Lei Complementar 214, que diz que não há tomada de crédito CBS e IBS na cadeia seguinte às operações com combustíveis por conta da tributação monofásica, quando a aquisição for destinada à distribuição, comercialização ou à revenda. Então a lei fala isso. Porém, quando o combustível não é adquirido para distribuição, comercialização ou revenda, ele é, utilizado ou exportado, que é o que a lei diz no parágrafo 1º e 2º do 180, a tomada de créditos vai ser possível, ok? Então, tributação monofásica é a regra que não tem crédito para combustíveis, e nesses casos de consumo próprio ou exportação, é permitida a tomada de crédito, certo? Bom, esse é o regime específico CBS e CBS para os combustíveis. Espero que tenha sido produtivo e que vocês tenham gostado, ok? Vamos avante.